Cara, a história de Rumi e de Uno é provavelmente o coração emocional de todo o filme. E o mais interessante é que ela funciona em várias camadas ao mesmo tempo. Por fora, é uma rivalidade entre dois lados opostos, a líder das caçadoras de demônios e um membro da boy band inimiga. Mas por baixo disso, existe uma conexão que nenhum dos dois escolheu e que nenhum dos dois consegue ignorar por muito tempo. A Rumi chega no filme carregando um peso que ela não divide com ninguém. Ser líder do HUNTRX já é responsabilidade suficiente. Proteger o mundo através da música, manter o grupo unido, garantir que a barreira mágica nunca enfraqueça. Mas por baixo de tudo isso, existe um segredo que ela guarda com muito cuidado. Ela é híbrida, metade humana e metade demônio. E numa dinastia de caçadoras, ter sangue demoníaco não é algo que você anuncia em voz alta. O de Uno tem uma origem completamente diferente, mas igualmente complicada. Ele não nasceu demônio. Ele foi humano durante a Era de Ulcion, séculos atrás, e foi transformado ao longo do tempo. Isso significa que em algum lugar dentro daquele membro dos Saja Boys existe a memória de uma vida completamente diferente, de um mundo que não existe mais, de uma humanidade que ele perdeu, mas nunca esqueceu completamente. Essa camada histórica dele adiciona uma profundidade que poucos personagens do filme têm. O primeiro encontro entre os dois já carrega uma tensão que vai além da rivalidade musical óbvia, porque o Ji-Nu, diferente de todo mundo ao redor, reconhece o que a Rumi é. Ele enxerga a herança demoníaca dela, que ela passa a vida inteira escondendo. E essa percepção imediata cria uma situação completamente nova para Rumi. Alguém que sabe o segredo dela, que tá do lado errado, e que por algum motivo isso não muda a forma como ele a olha. Essa vulnerabilidade compartilhada é o que começa a construir a conexão entre os dois. A Rumi passa a vida fingindo ser só humana e de repente encontra alguém que sabe exatamente quem ela é e não usa isso contra ela imediatamente. O Ji-Nu, por sua vez, carrega séculos de existência como demônio sem nunca ter encontrado alguém que entendesse o que é viver entre dois mundos. Os dois reconhecem um no outro, algo que não conseguem encontrar em mais ninguém ao redor. A atração que se desenvolve entre eles não é simples nem confortável. São dois personagens em lados opostos de um conflito real, com responsabilidades que puxam em direções completamente diferentes. A Rumi precisa proteger o mundo dos demônios, e o Ji-Nu tecnicamente é um deles. Essa contradição interna que os dois precisam carregar enquanto a conexão cresce é o tipo de tensão romântica que o filme constrói com muita paciência, antes de qualquer resolução. O momento do Idol Awards é onde tudo desmorona de uma vez. O plano de traição que o Ji-Nu estava executando sob a ameaça do rei demônio Guima vem à tona no pior momento possível. Em público, no palco, com todo mundo assistindo. As amigas de Rumi se afastam. A confiança que ela havia depositado nele se transforma em algo muito mais doloroso, justamente por causa de tudo que havia sido construído antes. É uma das viradas mais impactantes do filme, porque o investimento emocional do espectador já estava lá. O que torna a traição do Ji-Nu mais complexa do que parece é o contexto por trás dela. Ele não traiu a Rumi por maldade ou por lealdade cega ao lado demoníaco. Ele fez isso sob ameaça, tentando proteger os outros membros dos Saja Boys que ele havia criado laços reais ao longo do filme. Isso não apaga o que aconteceu, mas adiciona uma camada de compreensão que o roteiro usa de forma muito inteligente no confronto que vem depois. O confronto entre os dois depois do caos no palco é um dos momentos mais carregados de todo o filme. Porque não é uma briga simples de herói contra vilão. É dois personagens que se importam um com o outro, tendo que ser completamente honestos pela primeira vez. E quando o Ji-Nu revela que tudo o que fez foi uma tentativa de salvar a própria alma, de encontrar alguma forma de sair de uma existência que ele nunca escolheu, a conversa muda completamente de tom. A Rumi, nesse momento, tá lidando com duas coisas ao mesmo tempo: a dor da traição e o reconhecimento de que a história do Ji-Nu não é tão diferente da dela. Os dois foram colocados em situações que não pediram, carregam origens que não escolheram e lutam contra expectativas que não combinam com quem realmente são.
Essa similaridade que ela sempre sentiu, mas nunca nomeou, fica clara justamente no momento mais difícil entre os dois. A união deles contra o verdadeiro mal no final não é só uma aliança estratégica, é o resultado natural de tudo que foi construído ao longo do filme. E o detalhe mais bonito desse momento é o que ele representa para Rumi individualmente. Ela finalmente aceita as marcas demoníacas, para de esconder quem é e usa a herança que passou a vida inteira envergonhando com força. E ela faz isso ao lado de alguém que sempre soube o que ela era e nunca pediu que ela fosse diferente. No final das contas, Rumi e Gino funcionam tão bem como casal porque a história deles é sobre aceitação antes de ser sobre romance. Os dois precisaram se aceitar primeiro, entender que a origem complicada não define quem você é, que carregar dois mundos dentro de você não precisa ser uma fraqueza. E quando eles chegam nesse entendimento juntos, o que nasce entre eles tem uma base muito mais sólida do que qualquer romance que comece em circunstâncias mais simples conseguiria ter.